Olin Rollins no ar, chegando devagar. É isso aí, galera, formando opiniões além do pasto. E como eu sempre digo, construam as suas verdades, porque verdade não existe, tudo vem da mente, tudo é mental. Estamos aí formando opiniões além do pasto, beleza? O podcast de hoje deveria estar sendo postado, né? Compartilhado no dia 25 de janeiro. Quiçá ano que vem eu estarei compartilhando novamente, certo? Falando aqui sobre São Paulo. São Paulo, um país, céu e inferno. Enquanto o Rio de Janeiro cantado nas palavras de Fernanda Abreu, né, ao qual sou fã, tido nas palavras dela como purgatório, né, da beleza e do caos, São Paulo é o céu e o inferno ao mesmo tempo, para uns e para outros. E quem tá falando isso para vocês, é um paulistano, como dizem assim, da gema. Paulistano, nascido no bairro, entre o bairro do Cambuci, Aclimação, Liberdade, né? Na verdade, nascido ali na região da Avenida Paulista, na Maternidade São Paulo, né? Fradique Coutinho. Então, aonde vivi, aí sim, no bairro da Cambuci, Aclimação, Liberdade, propriamente Baixada do Glicério, né? Periferia do centro de São Paulo, né? E sempre estava ali, porque a periferia no centro de São Paulo, ela é diferente das periferias. Quer dizer, periferia não. Periferia seria o lugar, né, distante do centro, na verdade. Então, periferia talvez não seja esse termo. Mas ali, o centro de São Paulo, ele reúne, como São Paulo, como a própria São Paulo, de tudo, todas as classes. Então você tem, quem mora no centro de São Paulo tem a oportunidade de viver a miséria, de viver um pouco da riqueza, do glamour, né? Vive-se de tudo ali, nessa região, né, do centro da cidade. Então eu tive essa oportunidade, né? Morando de aluguel, claro, né? Kitnet, depois cortiço, entendeu? E assim vai, lugar perigoso, periculoso, né? Quem já ouviu, conhece, passou, Baixada do Glicério, sabe como que é, né? Beleza? Então assim, mas um lugar que mora no meu coração até hoje, que eu amo de coração, gostoso para se viver, e dá para se falar nesse podcast, em cima disso, bem sobre a realidade de São Paulo, né? Porque coloca-se eu aprendi ao longo da vida, com a maturidade, a não ser aquele cara bairrista, você tá entendendo? Que cria, você criar o glamour, né? Eu ando falando muito essa palavra, glamour, o glamour que se cria em certas situações. Como eu já falei em outro podcast sobre a glamourização da favela, da periferia, ela acaba sendo uma máscara, ela camufla algo, os problemas que existem. E existem problemas diversos, entendeu? Porque apesar de eu ser paulistano ou carioca que se honra, se enche de honra de ser carioca, ou gaúcho, que adora ser, né? Fala, sou gaúcho, ou nordestino, ou soteropolitano de Salvador, que beleza, é que eu falei, raiz, é bom de ter a sua raiz, certo? Lembrar das suas raízes, de onde você veio, certo? Principalmente quem tem raiz humilde, mas assim, a gente não é planta para ficar fixado, né? Afixado, enraizado no chão, né? Nós somos almas viventes, espíritos viventes, que estamos aí para flutuar sobre todos os universos, entendeu? E infelizmente o pobre, ele aprende muito com a dureza da realidade, certo? E muitos não aprendem e ficam batendo cabeça a vida inteira, que são sobre isso mais ou menos que eu vou falando da cidade de São Paulo, porque o podcast ele sempre tem que ter esse cunho, pelo menos ele deve, esses podcasts, ter esse cunho social, um pouco desse cunho social, ou muito desse cunho social, certo? Vamos juntando uma coisa na outra, porque o que eu tô querendo dizer é o seguinte:
É bonito você dizer, nossa, São Paulo é maravilhosa, meu Deus, é a minha cidade, né? Palmeiras, né? O meu Palmeiras, né? Como o corintiano, é o Corinthians dele, o São Paulino, Santos, etc e tal. Porra, nós somos a capital gastronômica do mundo, né? Em São Paulo você vai comer pizza, churrasco, comida armênia, indiana, comida nordestina, japonesa, todas as comidas orientais, tailandesas, etc e tal, blá, blá, blá. Oh, que lindo! Nossa, São Paulo é uma cultura, a vasta cultura, né? Centro Cultural Vergueiro, beleza? Teatros, cinemas, shoppings. Nossa, que lindo, papapá. Ah, São Paulo, você tá ali 1 horinha da praia, beleza? Santos, Praia Grande, Ubatuba, depois você vai se estendendo pro litoral norte. São Paulo, você ao redor ali, você tem condomínios de luxo, você tem lugares de luxo em São Paulo, Alphaville, depois dentro que é mais afastado, tem outros condomínios, Tamboré, etc e tal. Aí dentro da própria cidade, lugares luxuosos como Morumbi, Alto da Lapa, Vila Olímpia, Moema, Jardins, né, etc e tal. Nossa, São Paulo é maravilhoso. Você andar ali, Feirinha da Liberdade, ama a Feirinha da Liberdade, certo? Paulista, no domingo, muito show quando a Paulista fechava a Paulista, você ia lá dançar um passinho marcado, etc, ouvir um black e etc, pra quem gosta, mas também variedades de som, de músicas, de arte, de cultura, de artistas de rua, entendeu? Você tá ali no barzinhos da Vila Madalena, de tarde, de madrugada, na Augusta, inúmeros os prazeres que São Paulo te concede, dentro das próprias periferias, entendeu? Nos botecos, nos barzinhos, entendeu? Então, cantados também por muitos músicos, entendeu? Nos espetinhos, nas tabacarias, etc e tal, blá, blá. Beleza, maravilhoso. Só que é o seguinte, São Paulo, por que céu e inferno ao mesmo tempo? Porque São Paulo, ele tem uma magia, ele tem um feitiço. Aí, eu não sei se alguns de vocês sabem, mas assim, dentro do esotérico, do místico, o bruxo e a bruxa, né, que foram tão perseguidos durante muito tempo pela Igreja Católica, né, Inquisição, muitas e muitas foram queimadas, etc e tal, mas na verdade são aqueles, vamos dizer, entre aspas, fazendo uma alusão, o do bem, né, e o feiticeiro seria aquele que trabalha pro mal, Então, São Paulo, ele tem uma magia de feiticeiro que ele taca em você, certo? Por quê? Mas você é paulistano, tal, você tá falando isso, você vai falar mal da própria cidade? Não, que eu sirva de ombudsman, o ombudsman, né, que é o cara que trabalha no próprio jornal para falar mal do próprio jornal, ou melhor, para apontar as coisas ruins, os erros, entendeu? Aquilo que o jornal não fez de legal, ou dentro de uma revista, ou dentro do que for. O ombudsman, ele tem um papel muito importante a desempenhar, entendeu? Então eu estou desempenhando aqui neste momento o papel de ombudsman, certo? Sobre São Paulo, porque São Paulo é tudo isso, como eu falei, a parte legal, a parte boa, certo? Parques como Ibirapuera, Parque do Carmo, entendeu? Ali o próprio Parque do Trianon na Paulista, museus, etc e tal, como eu falei, as grandes arenas de futebol hoje, né? Como o Allianz, né? Como a Neoquímica e etc e tal. Bom, mas assim, tem um feitiço. São Paulo tem um feitiço que ele lança sobre você, que é assim, tanto para os paulistanos, principalmente para os paulistanos que nasceram lá, como eu, né? E para o pessoal que vem de fora, o pessoal do Nordeste principalmente. O que é? Porque São Paulo é tido como uma cidade de trabalho. A cidade de trabalho, né, se resumiria na cidade da escravidão, certo? Porque São Paulo, o cara, ele vai para lá, ele começa a trabalhar às 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, trabalha o dia inteiro. Maioria dos lugares, tô falando do pobre, ele é obrigado a fazer hora extra. Se ele não fazer hora extra, ele é mandado embora. Ele tem que trabalhar no sábado, no domingo, e pegando conduções lotadas, cheias, correndo risco de pegar doenças, né? Não só na pandemia, entendeu? Em qualquer época do ano, certo? Correndo risco de não chegar em casa, de sofrer um acidente, sofrer um assalto, etc e tal, né? Um sequestro relâmpago, ou sei lá,
ou o bandidinho pé de chinelo entrar dentro do ônibus e ir lá roubar celular e dinheiro de passageiro, de pobre, né? É um absurdo também, mas ocorre, entendeu? Então, correndo todos esses riscos, e o paulistano, ou o oriundo, o migrante, ele também ele continua achando, não, que São Paulo tá melhor do que a cidade que ele saiu, que a cidadezinha do interior que ele deixou. Muitos do interior de São Paulo vão pra cidade de São Paulo, entendeu? Ele tá achando que tá bom, não, tá melhor, pelo menos na minha cidade não tinha emprego, entendeu? O nordestino vai lá, correu há tempos atrás, correu da seca, tal, etc e tal, e veio pra São Paulo, povo importantíssimo, né? Como todos os povos que vieram de outros países, italianos, portugueses, espanhóis, árabes, marroquinos, etc e tal, né? Todos têm a sua importância e tudo isso cria uma beleza em São Paulo, entende? Mas aí o cara fica, não, porque lá não tem oportunidade de trabalho, tudo é trabalho. A maioria das pessoas que moram em São Paulo parece que vê São Paulo como uma cidade só pra trabalhar, uma grande fábrica, entendeu? É por isso que carioca tira tanto barato, entendeu? Porque carioca vive a vida. E a gente tira, o paulistano, ele brinca, tira barato de carioca, dizendo que carioca é vagabundo, entendeu? Não, e o carioca vive a vida. O baiano na Bahia vive a vida, entendeu? Nós é que somos nós não, mentira disso daí, eu sou um paulistano diferenciado. Mas os paulistanos é que são workaholics. E eles são workaholics, né? Viciados em trabalho e gostam disso. E enaltecem isso, né? E vão enaltecendo e não vão vivendo. Passam 35, 40, 50 anos, né? Se aposentam, morrem e não viveram São Paulo. Então São Paulo joga esse feitiço porque o cara tá sofrendo, o cara tá ganhando 1.200, 1.500 de salário no máximo, né? O peão, ele tá gastando tudo em aluguel, né? Ou tá gastando tudo em prestação de carro, em prestação de Coab, sei lá, se ele não mora na favela. Se ele mora na favela já tem outros problemas, né? O dinheiro fica pra ele, mas ele tem outros problemas muito mais graves, né? Que é conviver com o crime, com o tráfico, com esgoto não tratado, etc e tal, né? Mas aí o cara não quer sair. Aí o cara, por exemplo, gasta todo o dinheiro dele. Aí num final de semana ele vai pra uma balada, né? O cara que é mais jovem, gasta 300, 400 pau e acabou o dinheiro. E ele não faz mais nada. Ele tem que pedir dinheiro emprestado pra dinheiro emprestado pra família, pro amigo, pra passar o resto do mês. E ele tá achando que São Paulo ainda é bom, entendeu? Ele tá vivendo, ele tá trabalhando e devolvendo dinheiro automaticamente para os poderosos, para os patrões, entendeu? Ele fica nesse ciclo que não sai. Ele mora apertado, ele mora em condições de aperto, seja em casas lá em São Paulo. Antigamente tinha muito cortiço, pensão, hoje em dia dividem, né? A casa que era para ser para uma família, o proprietário vai lá, ele divide em 3 casas e bota né, para poder ganhar 3 aluguéis. E o pobre aceita, né? Dá lá os seus depósitos calção, coisas que eu fiz muito na minha vida, né? Durante 20 anos, a minha mãe por mais de 40 anos, entendeu? E tá bom, entendeu? Ele tá pegando ônibus lotado, não tem lugar pra sentar e tá bom, ele tá achando que tá legal. Ele tá disputando na Barra Funda, na Luz, um lugar dentro do trem, né? Porque pobre vai matando pobre, eles se empurram tal, né? Que é eles não tem, o pobre lá em São Paulo não tem disposição, muita disposição pra ir pra cima do governo, pra ir reivindicar os seus direitos. Não, eles brigam entre eles, entendeu? Por causa de lugar dentro do trem, eles se matam, entendeu? Então tem toda essa parte feia de São Paulo, sim, que não tem como um paulistano, ou não deveria ter, ou alguém que está morando na cidade de São Paulo, ficar glamourizando, entendeu? São Paulo, aí o cara, né, só pra terminar aquela minha linha de pensamento, ele gasta todo o dinheiro e toma sua cerveja e tal, e começa a ser escravo de novo e acha que tá bom morar em São Paulo, que é legal, né? Tá bom, se pro cara é legal, tá, quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Quem sou eu pra julgar? Estamos, como eu sempre falo, fazendo análises, né? Fazendo o pessoal pensar um pouco pra formar uma opinião, formar uma ideia diferente, além do pasto que São Paulo dá pra você comer também diariamente, entendeu? É gostoso? Amo São Paulo? Amo, mas São Paulo... Vou tentar resumir o podcast aqui. Se for preciso, faço outro dia 25 de janeiro do ano que vem. São Paulo é muito bom para quem tem dinheiro, para quem nasceu lá com grana, para herdeiro, entendeu? Para quem vive em bairros bons, pro cara do Morumbi, pro cara da Aclimação, pro cara do Alto da Lapa, né? Para quem mora em Alphaville agora, para quem pode transitar pro São Paulo sem pensar no dia de amanhã, sem pensar que no dia de amanhã tem que correr atrás da grana tudo de novo, entendeu?
são taxistas, são o pessoal que trabalha lá no CEAGESP, entendeu? Convivi os marreteiros, principalmente. Pô, como que eu vou falar de São Paulo, eu que trabalhei nas ruas, sem falar dos marreteiros, certo? A classe social mais injustiçada, e mais perseguida em São Paulo, no Brasil e quiçá no mundo, os marreteiros, certo? Vendedores de água, de cerveja, de pipoca, diversos, os camelôs, entendeu? São os mais injustiçados. E mesmo esses sim dão o grito de liberdade, porque não se submetem a trabalhar para patrão. Muitos falam assim: eu tô trabalhando na rua porque eu não consigo emprego de carteira registrada, etc e tal. Existe isso, mas a grande maioria gosta, porque, como eu, gosta da liberdade, entendeu? Abrir os olhos de ver que não precisa trabalhar com um patrão, que você trabalhar para um patrão e ter um plano de saúde, etc, não é segurança de nada hoje em dia, entendeu? Então as ruas da cidade foram a minha educação, entendeu? As ruas sim. Então, São Paulo tem sim essa parte legal, gostosa, maravilhosa, mas tem momentos gostosos e maravilhosos, momentos felizes para esses que são a grande maioria, né? Os trabalhadores de São Paulo. E para a minoria, que são os ricos, os playboy, os herdeiros, né? Os quatrocentões, os quinhentões, aí sim, aí São Paulo se transforma numa Nova York, entendeu? São Paulo se transforma numa Milão, São Paulo se transforma numa Tóquio, beleza? Mas, não sendo assim, então vamos glamorizar a cidade de São Paulo até certo ponto, mas não vamos deixar de enxergar a realidade. Se você tiver oportunidade, você que está me ouvindo, de sair de uma cidade grande, seja de São Paulo, do Rio de Janeiro, seja de Porto Alegre, seja de Salvador, seja de onde for, para você viver num lugar melhor, tranquilo, com mais paz, com qualidade de vida, com segurança, entendeu? Vá, porque daí de vez em quando você volta para a cidade que você ama para visitar, certo? Seja um visitante, entendeu? Seja um apreciador da cidade que você ama, da cidade que você nasceu. Não seja um escravo dela e fique feliz por isso. Então é isso aí. Olin Rollins no ar, mais um podcast. Olin Rollins, saindo devagar, saindo fora, é nós.